Bom dia a todos meus amigos, amigas, irmãos, irmãs, família. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, com todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, colegas, até aqueles mesmo que torcem pela derrota do outro, porque nós, seres humanos, já temos uma herança de não sermos totalmente bom, né? Bom. Para aqueles que desejam, que têm inveja, daqueles que estão se destacando, que estão fazendo a vontade da obra do Senhor, estão fazendo a vontade e o querer do Senhor. Um bom dia para todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Em nome de Jesus Cristo. E aqui estou nessa terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. E era a mão de Deus. Sempre foi a mão de Deus e sempre será a mão de Deus. Não tenha medo do seu futuro. Não tenha medo do futuro. O amanhã pertence a Deus. Oh, glória, aleluia. Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, para te agradecer por mais uma noite que se passou, por mais uma segunda-feira. Estou entrando na terça-feira, por mais uma noite que o Senhor me deu uma noite abençoada de sono, a qual eu dormi tranquilo, sem preocupação, sem medo, sem angústia. E agora estou aqui acordado, com toda a alegria e toda a felicidade estampada no meu rosto, no meu peito, de estar falando da tua palavra devocional, diária, a qual todos os dias eu venho falando já há algum tempo, a qual o Senhor pôs em meu coração para estar falando da palavra devocional, já que eu não posso evangelizar por esse mundão afora, pelo menos que a minha palavra, esse meio de comunicação a qual eu estou usando, possa ir a essas pessoas que estão precisando, que estão necessitando, as pessoas que estão acamadas, que estão no hospital, precisando de um abraço, um aperto de mão, uma palavra amiga, uma palavra a qual o Senhor pode estar falando com o coração deles, com eles, falando para eles não ter medo do amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor, o amanhã é do Senhor, para eles não ter medo do futuro, porque o futuro também o Senhor está conosco. O Senhor não está só, não esteve com nós no passado, no presente, e não estará com a gente no futuro. Não. O Senhor sempre esteve conosco, tanto no passado como agora e para todo sempre, no nosso futuro também. Que o Senhor continue abençoando a todos aqueles que o Senhor queira abençoar, que o Senhor queira fazer, aqueles que estão fazendo a tua obra verdadeiramente, que estão seguindo os teus mandamentos, as tuas leis, que o Senhor possa fazer a tua vontade, o teu querer, Pai. Pai, eu, Júnior Costa, sou totalmente dependente do Senhor. Eu preciso do Senhor, necessito do Senhor. Irmãos, irmãs, amigos, colegas, ontem eu saí aqui da minha casa, depois que eu fiz a palavra devocional ontem, e falei do Salmo, porque Deus pôs no meu coração de estar fazendo a palavra devocional e falando um Salmo por dia. E a qual eu acabei de fazer, tive que resolver uns problemas particulares no centro da cidade, aqui em Angra do Reis. Eu moro no Bracuí. Falei com a minha esposa, amor, tô indo lá. Ela, tá bom, filho, vai com Deus, que Deus te abençoe. E eu não quis falar nada para ela, mas ela sabe, né? Nós somos marido e mulher, somos esposa, homem e mulher, somos casados, somos um corpo só.
vivemos, graças a Deus, em harmonia, vivemos nos orando, clamando, pedindo proteção ao Senhor pelo nosso relacionamento, que Ele venha brindar nosso casamento, e a qual ontem a gente estava muito apreensivo, tanto eu como ela, e eu saí, fui para o centro, irmãos. Chegando lá no centro, consegui resolver o que tinha que resolver, e falei, e agora, Senhor? Como é que vai ser? O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que não se preocupe com hoje, com agora. Não. Porque Deus já está no controle desde o momento que você abre os olhos, que você levanta. Deus já está contigo. O nosso Deus é o Pai verdadeiro. O nosso Deus não é padrasto. Não. Nosso Deus é Pai. Ele nos ama. Ele nos ama verdadeiramente. A sua graça, a sua misericórdia, o seu amor infinito sempre está conosco. Sempre foi a mão de Deus e sempre será a mão de Deus em nossas vidas, em nossos dias, em nosso caminhar, em nossas horas. Sempre é a mão de Deus. Que nós devemos continuar acreditando, tendo fé, orando, buscando, porque, irmãos, eu não esperava de acontecer o que aconteceu ontem, da onde eu menos esperava, da onde eu menos nem acreditava mais. Deus, quando quer, irmãos, e Deus, quando escuta suas orações, Deus, quando escuta seu clamor, Deus sabe que você está precisando, Deus está com os ouvidos, a sua audição pronta para te ouvir, para ouvir e ver o seu clamor. Então continue clamando, porque quando você acha que nada irá acontecer, que nada irá mudar, irmãos, é o estalar de dedo, aonde Deus põe o dedo dele, a mão dele, para pelejar por mim, por você, tudo novo acontece. O milagre acontece, porque para mim é Deus. É Deus em nossas vidas o tempo todo, Ele nos ajudando, Ele nos sustentando. E nós? Será que estamos agradando a Ele? Será que estamos buscando Ele em verdade e em espírito? Será que estamos fazendo a vontade e o querer dEle? Será que estamos realmente fazendo a vontade de Deus? Fazendo a vontade e o querer dEle? Será, irmãos? Porque Ele é tão maravilhoso, tão bom, tão misericordioso, tão amoroso conosco. Ele nos ama, irmão. Não tem outro e não haverá outro amor igual ao dele. Do santo é o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por me ajudar. Obrigado por escutar minhas orações. Obrigado, Senhor. Senhor, por isso que todo dia de manhã eu lhe entrego todas as minhas aflições, medo, angústia, o meu fardo, Pai. Porque a tua palavra diz, vinde a mim como estás. Vinde a mim descansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. E o Senhor alivia, Pai. O Senhor fez, faz e sempre fará. Do teu jeito, da tua maneira, na tua vontade, no teu tempo, no querer do Senhor. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Eu sou grato ao Senhor por tudo que tem feito e fez e faz em minha vida ainda. Porque se não fosse o Senhor, eu nem estaria mais aqui. Mas eu caí nas graças do Senhor, fui escolhido e chamado pelo Senhor. E por isso eu achei uma maneira, um jeito de estar fazendo a tua obra, estar falando do Senhor, que o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom, para que meus irmãos, minhas irmãs, amigos, colegas, familiares, não tenha medo do futuro. Não tenha medo.
Viva hoje, mas viva com consciência, amor, com perseverança, humildade. Viva assim, fazendo as vontades e o querer do Senhor, porque Deus é maravilhoso o tempo todo Ele é bom. Você e sua família são bênção de Deus. Confie, acredite, por mais que a circunstância fale que não vai acontecer, que não vai dar, que você está esquecido pelos homens. Sim, você está esquecido pelos homens, mas não por Deus. Você está esquecido pelos colegas, amigos, mas não por Deus. Mas nem por causa disso você não irá mais orar pelos seus amigos, pelos seus colegas, pela sua família. Não, nós temos que continuar orando pelos que querem ver o nosso mal, querem ver a gente caído, triste, frustrado. Nós temos que continuar orando, pregoando a palavra, falando que Jesus é bom o tempo todo Ele é bom, que a palavra dele cura, liberta e salva. E é mesmo, irmão, é a palavra de Deus, é as mãos de Deus segurando na minha e na sua, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos a tropeçar. É a mão de Deus. Irmãos, eu não poderia começar o dia sem dar esse meu testemunho, sem falar que para a honra e a glória de Deus, eu irei mais 2 dias para o Rio e voltarei debaixo das suas poderosas mãos, da sua graça, da sua bênção, porque é o Senhor que tem me abençoado, é o Senhor que tem me sustentado. Está sendo difícil? Não está sendo fácil não, irmão. Não está sendo fácil, mas Deus tem sustentado. Eu, minha esposa, meu filho, Deus tem nos ajudado. Deus tem os planos dele para comigo, com minha esposa e meu filho, com a minha família. E assim eu só tenho que agradecer ao Senhor e falar para vocês, amigos, irmãos, irmãs, vocês que irão ver esse vídeo, ouvir. Irmãos, confia em Deus. Por mais que a circunstância fale que não, confia. Entrega seus caminhos a Ele. Acredite, creia. Creia como Ele ressuscitou Lázaro, como Ele salvou a filha de Jairo, como Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Creia e seja prudente como aquelas 5 virgens. Não seja imprudente como aquelas 5 loucas. E não seja também como aqueles 10 leprosos, que todos eles foram curados, mas um só voltou para agradecer. Porque hoje em dia, irmãos, está assim. Os irmãos recebem a bênção, recebem a vitória e esquece do abençoador, esquece de quem deu a vitória e se afasta da palavra, se afasta do templo, se afasta da memória do Senhor. Não, irmão, não faça isso. Recebeu sua bênção, continue perseverando, orando, buscando, falando da palavra, que é Ele que cura, liberta e salva. É Ele, é a palavra dEle. Tudo aqui é para a honra e para a glória dEle. Senhor, meu Deus, eterno Pai, tome meu primo Everaldo Barros, aí de Fortaleza, Ceará. Toma ele em tuas mãos, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar, libertar, salvar ele, Pai. Faz a tua vontade, o teu querer. Tome toda a minha parentela aí de Fortaleza, minhas primas, Rosimeire, Meire, Mariana, Uchoa, Delmiro, Flávio, Francisquinho. Tome todos eles em tuas mãos, Pai. Faça a tua vontade, o teu querer. Segure nas mãos dele para que ele não venha cair, Senhor. Segura, Senhor, na mão delas também, Pai. Tome todas as minhas primas, tia, tio, a qual eu não conheço. Tome o Bruninho, sua mãe, que é meu irmão de parte de pai. Continue fazendo a tua vontade, o teu querer, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Ademir Ferreira, meu cunhado, que Deus te abençoe, Ademir. Que Deus continue te dando força,
da onde você acha que não tem mais, que não está aguentando mais, mas Deus está contigo, Ademir. Deus é fiel para cumprir, Ademir. Ademir, que Deus venha te dar muita força, muita paz, muita saúde. Que Deus continue aí te dando força para cuidar do tio Luiz. Senhor, também tenha piedade e misericórdia. Tenha amor, Pai. Pai, dá a mão ao tio Luiz, Senhor. É a tua mão que não nos deixa cair. É a tua mão que nos sustenta. É a tua mão, Senhor. Então dai, Senhor, se for a tua vontade e teu querer. Dê força, sabedoria ao tio Luiz, Pai. Dê força e sabedoria ao Ademir para continuar nessa caminhada, tomando conta do tio Luiz, abençoando o tio Luiz da maneira e do jeito. Ademir, que Deus te abençoe poderosamente. Meu cunhado, um forte abraço. Deus é contigo. Que Deus continue te sustentando, não só hoje, mas para todo sempre. E não tenha medo do futuro, porque o futuro pertence a Deus. Vivo hoje, faço hoje, porque o amanhã só Ele sabe. Amém? Que Deus te abençoe, meu cunhado, poderosamente. Forte abraço, um beijo no coração. Jesus te ama e eu também. Trabalhamos juntos. Você é meu cunhado. Além de ser meu cunhado, é meu primo. Jesus te ama. Acredite. Acredite, cunhado. Acredite, meu irmão. Acredite, meu primo. Por mais que esteja difícil, por mais que está doendo, está machucando, porque nessas horas nós se vemos sozinhos, olhamos para um lado e para o outro, não encontramos ninguém para nos dar a mão, mas é Deus fazendo que nós aprendemos algo com Ele, alguma coisa com Ele, que nós viemos aprender mais, a pedir, a perseverar, a confiar nele, porque a nossa vitória vem dele, não vem de ninguém. Não vem do A, do B, do C, não. Vem de Deus. De Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e do seu Filho amado, Jesus Cristo, do Espírito Santo. A nossa vitória vem deles. Nós somos alegres, felizes, quando encontramos felicidade, quando entregamos a nossa vida verdadeiramente, de corpo e alma, na mão dele. Porque ele é o único que pode nos ajudar nesses dias difíceis, nesses dias que machuca, nesses dias que nós somos julgados, tacado pedra, dando paulada, batendo na gente, julgando a gente, falando da gente, mas Deus sabe de todas as coisas. É Deus que nos sustenta, é Deus que segura a nossa mão, é a mão de Deus. É Deus que nos firma nossos pés na rocha, para que nós não venhamos nem a tropeçar e nem cair, que possa vir o vento, o vendaval, a enxurrada, que possa vir, venha, mas quem nos sustenta é Deus. Porque Deus está contigo, Ademir. Deus está comigo. Deus está conosco. Em nome de Jesus. Eu creio e confio no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Obrigado pelo dia de ontem. Obrigado pelo dia de ontem. E obrigado mais ainda pelo dia de hoje, a qual o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui com os olhos abertos, enxergando, falando, ouvindo, sentindo, andando. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és fiel. A qual muitos queriam estar andando, falando, sentindo, mas não estão. Estão lá, já naquela pedra fria. E outros estão nos hospitais, a qual já foram designados pelos médicos, dizendo que não tem mais jeito. Mas a primeira e a última palavra é do Senhor. O Senhor é o princípio e o fim. O Senhor é o alfa, o ômega. Então, Pai, faça a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Está frio, né? Esfriou a temperatura, nós temos que ter uma saúde de ferro. Temos que estar aí tomando uma vitamina C, temos que estar se alimentando bem,
Temos que estar se cuidando porque o tempo, uma hora está quente, outra hora esfria, daqui a pouco esfria mais ainda, aí daqui a pouco melhora um pouquinho, fica calor, daqui a pouco esfria de novo, e assim nós vamos indo. Vamos vivendo um dia após outro, caminhando com Deus, porque o caminhar com Ele, não que nós não iremos sentir dor, que nós não iremos sofrer, que nós não iremos ter aflição. Você, quando vira evangelho, fala, não, Senhor, eu sou evangélico agora, eu sirvo a um Deus vivo, um Deus poderoso, agora vai ser tudo diferente. Irmãos, eu pensava assim, agora eu me entreguei, me batizei, agora eu vou servir mais ainda o Senhor, vou ler mais ainda a palavra do Senhor, a palavra que cura, liberta, que salva. Agora eu estarei salvo. Oh, glória, aleluia. Agora vai ficar tudo mais fácil. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Me enganei, irmãos. E que você não venha enganado. Que você venha preparado para as pedradas, para as frustrações, para as acusações. Que você venha preparado, porque servir a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso, esse Deus lindo, que tudo faz, que tudo que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não é fácil não, irmão, mas também não é difícil não, irmão. Não é fácil, não é difícil. Sabe por quê? Porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele salva, Ele cura, Ele está vivo, Ele está entre nós. Ele está conosco. Só que a palavra dele já nos diz, no mundo tereis aflições, mas não vivereis aflições. Nós teremos medo, angústia, falharemos, pecamos. Mas nós temos que ser fiel a Ele, continuar perseverando, acreditando, porque a palavra dele nos diz que Ele venceu o mundo e nós também poderemos vencer. Ele venceu a morte e nós também podemos vencer, vivendo um dia após outro. Não tenha medo do futuro, entregue o futuro na mão dele, entregue sua vida na mão dele, entregue o hoje, o amanhã, o depois, que tudo Ele fará, da maneira e do jeito dele. Nós só temos que cumprir, que guiar, ser guiado por Ele, caminhando para Canaã, caminhando para a nossa vitória, caminhando para Deus, caminhando, sentindo, falando, vivendo a vontade dEle. Que seja feita a vontade e o querer dEle, que nós podemos continuar, que Ele possa continuar nos amando da maneira e do jeito dEle, que Ele possa continuar fazendo a vontade e o querer dEle, que as nossas aflições, medo e angústia te entreguem em Tuas mãos, Pai. Faça o Teu querer e faça a Tua vontade. Assim eu lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, te agradeço, em nome de Jesus. Estarei lendo a palavra devocional, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, colegas, família. Oh, glória! Que Deus abençoe a todos nós. Missionário amigo Hugo, que Deus lhe abençoe poderosamente. Tenho pensado muito no Senhor, saudade de parar, bater um papo com o Senhor, de nós estudarmos a palavra, de falar da palavra, de ser fofoqueiro da palavra do Senhor. Sinto falta, meu missionário Hugo. Sinto falta. Que Deus lhe continue lhe abençoando, lhe dando força e saúde. Às vezes é assim, irmãos. Estamos tão perto, mas às vezes estamos tão longe. Por quê?
causa da vida correria, do cotidiano que nós deixamos o dia a dia nos levar. Nós temos que quebrar essa barreira. Temos, irmãos. E às vezes está tão longe as pessoas que nós queríamos que estivesse tão perto. Mas quando está tão perto, nós nem esquentamos a cabeça, nós nem queremos ficar junto, nós nem queremos estar junto todos os dias. Mas quando está longe, sentimos falta. Sempre foi assim, sempre será assim. Isso já é de geração em geração. Isso já é coisas de nossas vidas cotidiana, que está dentro de nós. Às vezes queremos estar perto e às vezes queremos estar longe. Mas quando estamos perto, não damos a mínima. E às vezes, quando estamos longe, sentimos falta. É assim, irmão. Nunca estamos satisfeitos. Sempre estamos querendo algo. E quando Deus nos dá, e aí, o que você faz? Para pensar nisso. O que você faz? André Ferraz, meu amigo, que Deus continue te abençoando poderosamente. Ontem eu estava ouvindo você falar e tocou muito em mim. Um videozinho que você sempre faz todos os dias. Palavras a qual você foi direcionada pelo Senhor. Tocou muito em mim, eu pensei muito. E é dessa maneira e desse jeito que Deus continue te usando poderosamente. Que você continue fazendo os vídeos, sim. Que Deus continue te abençoando da maneira e do jeito que Ele queira. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de todos os meus amigos, colegas, família, irmãos, irmãs. Te entrego nesse exato momento meu casamento, minha esposa, meu filho Enzo Miguel, minha filha Laís, minha filha Ingrid, meu neto João Pedro, minha enteada Tuane, Daiane, o Lucas, o Pietro, a Beatriz, estão todos eles em tuas mãos. Tome a família da minha esposa, toda a família da minha esposa, tome toda a minha família, minha mãe, Maria Santa, minha irmã Gorete, Janete, Ednete, a Márcia, seus esposos, seus maridos, seus filhos, seus netos, assim também como meu irmão Paulo Sérgio, Paulo César, suas esposas, seus filhos, seus netos. Que Deus abençoe a todos os meus primos, primas, tio, tia. Abençoe a todos, dê uma boa recuperação para o meu tio. Que o Senhor abençoe também meu tio Wilson, meu tio Valmir, meu tio Val, tio Valdir, Vandir, Valberto, Vancildo. Abençoe a todos, Pai. Não só ele, mas todas, minhas tias, minhas primas, em nome de Jesus. Assim eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Messias, o Emanuel, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Estarei lendo a palavra devocional de hoje, meus irmãos. Palavra devocional de hoje, dia 12 de agosto de 2025. O título: Sem medo do futuro. Não tenha medo. Entregue teus caminhos ao Senhor e tudo Ele fará. Não tenha medo do futuro. Não. O futuro pertence a Ele. Não adianta. Nós não viemos para ficar para sempre nessa terra de peregrinação, nessa terra de luta, de batalha. Não. Viemos de passagem. Viemos do pó e voltaremos ao pó. Viemos pelado, hoje estamos vestidos. Fomos criança, hoje somos adultos.
mas para a honra e a glória de Deus, muitos têm andado no caminho certo. Muitos ainda estão perdidos, mas serão salvos. Eu creio, confio, que muitos ainda ouvirão e verão a glória que Deus pode fazer. Eu creio, eu acredito em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio em nome do Senhor. Tudo será diferente. Eu creio, eu confio. E a palavra do Senhor diz: sem medo do futuro, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso está escrito em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 7. Eis aqui a palavra do Senhor. Está escrito, não eu que estou falando. Senhor meu Deus, eterno Pai, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Espírito Santo, Jesus Cristo, teu Filho amado, me usa da maneira e do jeito que o Senhor queira. Que eu venha falar da tua palavra, não de mim. Me instrua, encha minha boca das tuas palavras. Que eu não fale de mim, mas sim do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E aqui está escrito em 2 Timóteo, segunda epístola de apóstolo Paulo ao Timóteo, que diz, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Em outras traduções, como está aqui, nessa tradução, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, não, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo do futuro, irmãos, é um peso silencioso que muitas vezes carregamos no coração. Ele nos prende a preocupações que ainda nem aconteceram, enfraquecendo nossa fé e roubando nossa paz. Na Bíblia, Deus nos lembra para não temermos, porque Ele está no controle de todas as coisas, não apenas do presente, mas também do amanhã, do futuro. Glória, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele encorajou a não deixar que a covardia guiasse suas decisões. O Espírito que recebemos de Deus é marcado por poder, amor e moderação, ou seja, força para enfrentar os desafios e o autocontrole, para não nos deixarmos dominar pela ansiedade. Jesus, no Sermão da Montanha, nos orienta: não vos inquieteis,
pois pelo dia de amanhã. Não fique nervoso, não fique angustiado, não fique ansioso pelo que amanhã irá acontecer. Não faça planos pelo amanhã. Você pode até pensar, poxa, amanhã será que eu vou no médico? Tem um médico marcado. Mas você vai se Deus permitir. Entregue seu caminho. Deixa que o Senhor faça. Aqui é o que Ele está nos dizendo no Sermão da Montanha. Jesus no Sermão da Montanha nos orienta. É a orientação do Senhor para a minha vida, para a tua vida. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, está escrito em Mateus 6,34. Isso não significa ignorar a responsabilidade, mas confiar que Deus, que cuida dos lírios e das aves, cuidará de nós também. O medo do futuro vai embora quando lembramos que o amanhã já está nas mãos daquele que nunca falha. Oh glória, aleluia, Ele nunca falha. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 34, que diz assim. Mateus capítulo 6, versículo 34, que diz assim. Eis aqui a palavra do Senhor. Não vos inquiete, pois pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então já basta, irmãos, a cada dia qual nós vivemos, a cada dia nós temos que enfrentar um urso, um leão, uma batalha, uma guerra. Então já basta o dia de hoje, ou amanhã entregamos na mão do Senhor. Deixa que Ele tudo fará, porque Ele já está hoje conosco, Ele já está nos sustentando para que nós não venhamos a cair, segurando em nossas mãos, para que nós não tropecem em pedra. Então, era a mão de Deus e sempre será a mão de Deus. Sempre foi e sempre será. Basta você confiar e acreditar. Essa é a palavra do Senhor. Para superar o medo do futuro, é preciso substituir pensamentos de ignorância, de insegurança, por promessa da palavra. Quando a mente sussurra e se der erro, a fé responde. Tudo coopera para o bem. Aquele que o ama a Deus. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. A carta a Romanos capítulo 8, versículo 28. Ao nos agarramos a nessa verdade, aprendemos a descansar, mesmo diante da incerteza. Romanos 8, 28. Vamos ver aqui, irmãos. Romanos capítulo 8, 28. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para ti.
Epístola do apóstolo Paulo ao Romanos, capítulo 8, 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que o ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelas tuas palavras. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E assim é a palavra do Senhor. Também é importante compreender que o futuro não é um território sem dono. Não, tem dono sim. Tudo aqui tem dono, irmão. É Ele, o Todo-Poderoso. Tudo para a honra e para a glória dEle. O que eu estou vestindo agora é dEle, foi Ele que me deu. Essa casa onde eu estou foi Ele que me deu. Oh glória, aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, agradeço a Ele, porque foi Ele que me deu. Ele quem? Nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Espírito Santo, ao nosso Jesus Cristo, o Emanuel, o Messias, o Nazareno, o Deus de todos nós. O que eu sou, agradeço a Ele. Também é importante compreender que o futuro não é um território sem dono. Ele pertence a Deus. Nenhum plano humano, nenhuma circunstância imprevista e nenhum ataque espiritual pode frustrar aquilo que o Senhor já estabeleceu, pois isso podemos caminhar com confiança, mesmo que não tenhamos todas as respostas. Se você sente medo do que está por vir, entregue seus planos ao Senhor. Ore com sinceridade. Declare sua fidelidade. Lembra-se, a fé não remove todos os desafios, mas dá coragem para enfrentá-los, certo de que nunca estaremos sozinhos nas mãos de Deus. Estamos sempre nas mãos de Deus. Por isso eu te entrego tudo, Senhor, que não provém de ti, que esteja tentando entrar em minha vida, que esteja, Senhor, que o Senhor possa ser meu escudo protetor, Senhor, que o Senhor possa quebrar antes de chegar em mim os dardos, a lança, as flechas, que o Senhor possa jogar por terra toda palavra ao contrário, olho grande, a inveja, a macumbaria, a feitiçaria, jogue por terra, Pai. Aleluia, glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Obrigado, obrigado, Pai, pelas tuas mãos me sustentar até aqui, pelas suas mãos me guiar até aqui, não só até aqui, mas que continue me guiando e fazendo a tua vontade e tu querer, em nome de Jesus. Nas mãos de Deus. Fale com Deus todas as manhãs, confiando-lhe seus sonhos, desafio, decisão, sabendo que Ele guia cada passo para o propósito perfeito. Sempre que sentir medo, declare em voz alta, reafirmando que Deus é fiel para cuidar de cada detalhe do seu futuro. Tome decisões hoje, confiando que Deus já está no amanhã. Viva com responsabilidade, mas sem ansiedade, descansando nos cuidados constantes do Senhor, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E oramos assim: Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus amado,
Coloco o meu futuro, o nosso futuro, em tuas mãos. Livra-lhe do medo e enche de fé. Me enche de fé, Pai. Me enche de fé, Pai. Me livra-me de todo medo, Senhor. Livra-nos de todo medo para confiar nos teus planos, Pai. Para que nós venhamos confiar em teus planos. Guie meus passos. Fortalece meu coração, Pai. Fortalece meu coração, o seu coração, o nosso coração. Ensina-me a descansar em Ti. Que eu viva o presente com gratidão, esperança, certo de que nada foge do Teu controle. Nada foge do Teu controle. O Senhor não cochila, não dorme, não chega atrasado. O Senhor não. Ampare-me nas incertezas e renova a minha confiança diante, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tuas palavras. Obrigado pela tua palavra devocional. Que você, irmão, irmãs, amigos, colegas, família, possa refletir nessa palavra devocional de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E hoje, como Deus tem tocado em meu coração e mandado, né? Porque Ele manda e nós obedecemos. Para eu sempre estar falando de um salmo. E eu já tenho uns 5 dias falando de salmos, né? Salmo de Davi. E hoje irei ler Salmo de número 6. Salmo de número 6. Que diz: Salmo de número 7. Número da perfeição. Ontem eu li Salmo de número 6. E hoje estarei lendo o Salmo de número 7. Que diz assim o título: Oração pedindo justiça. Oh glória, aleluia. Ontem foi Davi recorre à misericórdia de Deus. Salmo número 6. Davi recorre à misericórdia de Deus, à graça de Deus. E hoje estaremos lendo a oração pedindo por justiça. Amém, meus irmãos? E assim, Salmo 7, Salmo de número 7 diz assim: Senhor meu Deus, em Ti confio, em Ti confio. Salve-me de todos os que me perseguem e livra-me. Irmãos, você pode ver que o salmo é tudo, salmo é um salmo de cântico, né? Era cantado. Então o salmo, ele vem nos ensinando, o salmista. Muito aqui, salmo, Davi escreveu nas horas das suas aflições, de medo, de angústia. E uma coisa vem trazendo outra. Nós lemos ontem pela misericórdia, que Davi recorre à misericórdia de Deus, à graça de Deus. E hoje nós já estamos lendo a justiça. Que Deus nos livre
Porque no 6 também diz, para que Deus atenda o nosso clamor e nos livra dos nossos inimigos. E aqui vem dizendo: Senhor meu Deus, em Ti eu confio, salve-me, salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me, livra-me, Senhor, para que Ele não arrebate a minha alma, como leão despedaçando, assim que haja quem a livre. Senhor Deus, Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livre ao que em oprime sem causa. Consigo persiga o inimigo, a minha alma, e alcance-a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra, e reduz ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta em meu favor o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o jumento de povos, os jumentos de povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas, ó Senhor, julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, o justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, e Deus que se ira todos os dias. Todos os dias Deus se ira, todos os dias. Se ele não converter, amolará a sua espada. Já tem armados o seu arco, está aparelhado, e já para ele preparou as armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perseveridade, concebeu trabalho e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu
na cova que fez. Meu Deus, aleluia, glória, glória a Deus. Aquele que cavou o poço, aquele que cavou profundamente, ele mesmo caiu em sua cova. Meu Deus, a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Amanhã tem cântico da noite estrelada. Depois de passar por pedindo oração, pedindo justiça, amanhã nós iremos ler Cântico da Noite Estrelada. Salmo 7, Salmo de Davi. Assim eis a palavra do Senhor. Que aqui Davi clamou por justiça e foi respondido. Porque aqueles que acusavam, aqueles que queriam sua cabeça, aqueles que queriam te derrubar, aqueles que querem te matar, entregue na mão de Deus. Aqueles que querem ver o seu final, que estão cavando cova, buraco, para poder te enterrar, eles mesmos irão cair. Porque o nosso Deus é justo e é fiel para cumprir. Soberano e eterno é o Senhor. Muito obrigado pela tua palavra devocional, pelo Salmo número 7. Senhor, meu Deus, eterno Pai, te entrego tudo em tuas mãos. Faça a tua vontade, o teu querer. Mais uma vez te peço pela minha esposa, pelo meu casamento, brinde. Nos brinde, Senhor. Nos fortaleça, Pai. Que nós venhamos ser uma carne só, um corpo só, um espírito só. Porque nós se casamos perante a tua lei, nós somos um corpo só. E que nós venhamos ser, que nós pensamos iguais, que nós venhamos fazer a tua vontade, o teu querer. Senhor, meu Deus, eterno Pai, tome nosso filho Enzo Miguel, faça a tua vontade, o teu querer na vida dele. Que o Senhor possa continuar fazendo a tua vontade, o teu querer na vida dele, Pai. Assim também das nossas filhas, dos nossos netos, da Laís, da Ingrid, do João Pedro, da Tuane, da Daiane, do Lucas, do Pietro, da Beatriz. Também da família dela, do meu sogro Hélio, da minha sogra Rosângela, dos meus cunhados, cunhadas. Tome todos eles em tuas mãos, faça a tua vontade, o teu querer, dos teus sobrinhos, da minha esposa, dos tios, da tia, da avó. Tome todos eles em tuas mãos, faça a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. E assim também lhe peço pela minha parentela, minha mãe, minhas irmãs, meu tio, tia, primo, prima, a todos, Pai. Senhor, eu quero te pedir também pelo pastor Raimundo, pela sua esposa, pelo pastor Júnior, sua esposa, pelo seu pai, seu irmão. Ô Senhor, tome o Gabriel, meu vizinho aqui, Pai. Dai força, saúde, sabedoria a ele, a sua família, sua mãe, seu irmão, sua irmã, suas tias, sua avó, seu avô. Faça a tua vontade, faça o teu querer, Pai. Pai, abençoa de tua maneira, do teu jeito. Senhor, tome todos os pastores, o Ebert, Paulo Anderson, meu genro Ebert. Muda a cabeça dele, dai força, saúde, paz a ele, Pai. Senhor, faça que ele venha entender, Pai, que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Que Jesus ama, que Jesus tem planos lindos para a vida dele, da minha filha, do meu neto. Abençoe toda a família dele, a mãe dele, o irmão, o pai, a todos, suas irmãs. Senhor, abençoe, Pai, faça a sua vontade, o seu querer. Deus soberano e eterno, tome todos os meus amigos, Ulisses, Suzana, Deca,
Sandra, Tiane, Cristiano, Michel, Maria, Rosinha, Dona Tereza, Cláudio, Bianca, sua filha. Tome a todos, seu esposo. Tome, Senhor, faça a tua vontade, faça o teu querer. Senhor, tome todos eles em tuas mãos, o Paulo, o Marco, o César, a Ciane, a Carla, suas filhas, Dona Cleide, seu Adalto, Lília, seus filhos. Tome a todos ali, Senhor, que fez parte da minha infância, fez parte da minha história, da minha vida, Pai. Mas eis-me aqui, Senhor, que eu não sou diferente, mas simplesmente me rendi aos seus pés. Que eu agora sirva um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus que cura, que liberta, que salva. Vocês, meus vizinhos, amigos, colegas, que me conheceram, que agora estão me conhecendo mais ainda, que nós temos um Deus justo e verdadeiro, um Deus fiel. Acredite, confie nesse Deus, que esse Deus é maravilhoso, é lindo. Esse Deus cura, liberta, salva. Só basta você confiar, acreditar, crer que Deus é tudo em nossa vida. Que nós sem Deus não somos nada. Eu, principalmente, Júnior Costa, sem um Senhor, nada sou e nada posso. Eu preciso e dependo do Senhor. Eu sem o Senhor, eu nada posso, eu nada consigo. Agora, quando o Senhor, tudo eu posso, tudo eu consigo, porque o Senhor está comigo. O Senhor tem segurado e sustentado as minhas mãos. É a mão de Deus. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor dê um dia abençoado para nós, uma terça-feira abençoada. Que o Senhor possa nos proteger, nos guiar da tua maneira e do teu jeito. Senhor, nos proteja, faça a tua vontade, faça o teu querer. Nos livra do homem sanguinário, da bala perdida, de todos aqueles homens que têm um olho grande, inveja, cobiçaria. Oh, Senhor, se não fosse o Senhor, eu nem estaria mais aqui. Mas foi a mão de Deus, foi as suas mãos, era a mão de Deus, é a mão de Deus em minha vida, me segurando para que eu não venha cair. Obrigado, Senhor, obrigado. Abençoe o diácono Marcelo, que isso pode enviar recursos, Senhor, para ali, para os guerreiros de Davi, aonde estão ali, Senhor, onde ele faz essa campanha, lá naquela clínica de recuperação. Que o Senhor possa estar junto com ele, que o Senhor possa enviar empresário para enviar recursos, não em dinheiro, mas sim em comida, alimentos, a qual eles precisam, de alimentos, também de produtos de limpeza, produtos não perecíveis. Que o Senhor venha fazer a tua vontade e o teu querer. Abençoe o diácono Marcelo. Diácono Marcelo, que Deus te abençoe. Não só você, mas todos que estão envolvidos nessa obra. Há muitos anos fazendo isso aí. Que Deus continue abençoando. Que Deus envie empresários para poder estar ajudando. Que Deus possa fazer a vontade e o querer dele. Em nome de Jesus. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima terça-feira. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o Deus do impossível. O que para mim e para você é impossível de acontecer, para Deus tudo pode, tudo faz. O nosso Deus é o Deus do impossível. Daquilo que é impossível para mim e para ti, Ele faz acontecer. O nosso Deus é verdadeiro e fiel. Obrigado, Senhor. Te amo, Jesus. Te amo, Deus. Te amo, Espírito Santo. Faça a sua vontade, seu querer em minha vida. Eis-me aqui. Tome meu coração.
e aqui estarei amanhã, se Ele permitir e Ele quiser, em nome de Jesus. Forte abraço e que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus, aleluia.